Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero trazer para vocês um assunto muito importante, tá? Muitas pessoas têm dúvida, muita gente no Evangelho, pessoas que são novos convertidos, pessoas também que muitas das vezes já têm muitos anos de Evangelho, mas que nunca presenciaram realmente o poder de Deus, os mistérios de Deus, né? Nunca viu, muitas das vezes, um milagre, nunca viu muitas das vezes libertações poderosas, nunca viu os sinais de Deus sendo manifestos diante dos seus olhos. Não de ouvir falar testemunho de um irmão, de outro irmão que aconteceu, não. Presenciar na sua vida os dons de Deus sendo manifestos, o poder de Deus, a glória de Deus operando, né, maravilhas, operando coisas incríveis, né? Então eu tenho certeza que todos têm o desejo no coração de ver, né, as maravilhas de Deus, as libertações poderosas, revelações profundas, né? E por que que isso não acontece na vida de muita gente? Por que que muita gente nunca provou, né, dessa maravilha de Deus, né? O Espírito Santo está na terra e os dons estão ativos. Por que que tem tanta gente que não provou? E eu vou explicar para você e vou te ensinar, né, de uma forma aonde você vai compreender. Se nós pegarmos, irmãos, se nós pegarmos o ministério de Jesus, nós vamos ver que o ministério de Jesus foi um ministério, irmãos, que sempre foi assim, ó, nas ruas, nas casas, sempre foi fazendo a obra, indo de encontro às almas. Você não vai ver Jesus preso dentro de um templo 15 dias, 20 dias, isso não existe na Bíblia, tá? No Novo Testamento, o ministério de Jesus é sempre, ele ia pelas ruas, entrava nas casas, pregava nos vilarejos, nos bairros, terminava de evangelizar, de pregar ali, de fazer a obra, pegava o barquinho, atravessava o Mar da Galileia, entrava em outra cidade anunciando as boas novas. Então, como Jesus ia de encontro, Jesus ia presenciando muitas situações, né, a qual era necessário operar maravilhas, operar milagres, operar libertações, entende? Então, por que que muita gente nunca viu libertações fortes? Tem muita igreja que não acontece libertações, tá? Nunca viram o poder de Deus sendo manifesto nas revelações profundas. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes estão ali só dentro dos templos. Então pode acontecer? Pode, mas é mais difícil, né? É mais difícil. Você não vai ver os apóstolos assim, né? O ministério dos apóstolos também é um ministério muito indo atrás das almas, desbravando ali nas ruas, pregando o evangelho. Então assim, o segredo é esse, o segredo é o id do Senhor, é ir atrás das almas, né, meus irmãos? Vou contar aqui uma experiência, né? A gente tem muitas experiências no campo de evangelismo, visita nos lares, muitas coisas que a gente viu acontecer, né? Muitos milagres, muitas libertações poderosas, a qual eu vivi e Deus operou através da minha vida também, né? Então falo porque presenciei e vivi, né? Não porque me ouvi falar de alguém, né? Então assim, irmãos, teve situação, vou contar aqui um testemunho que foi bem interessante, né? Para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Uma certa vez a gente abriu um trabalho numa comunidade bem carente aqui, um local que era até invadido, hoje legalizou, mas era uma comunidade bem carente mesmo. E a gente foi começar um trabalho ali numa igreja, né? E a gente só tinha o dinheiro para pagar o aluguel. A gente conseguiu um salão grande, que era um antigo material para construção na comunidade. E aí o rapaz alugou pra gente e a gente só tinha o dinheiro do aluguel e não tinha dinheiro para pintar a igreja, para colocar as lâmpadas, para mexer em tudo, né, para poder, enfim. E a gente resolveu pintar e passar uma textura na parede. Começamos a passar, acabou a textura, acabou o dinheiro. E o carro que eu tinha, que era para levar as cadeiras, para levar o púlpito, a cortina, né, o som, para preparar para a inauguração da igreja marcada já. E a gente fazendo evangelismo na rua, né? E a gente não tinha dinheiro, não tinha como fazer e o meu carro quebrou. E agora? Meu carro quebrou sem dinheiro, a data da inauguração já estava em cima e eu orei a Deus, né? Eu orei a Deus, falei, Senhor, a obra não é minha, a obra é do Senhor Jesus, né, Pai? Então, o Senhor está conosco, Pai amado, e o Senhor quer que essa obra se inicie, o Senhor há de operar os teus sinais. E fui dormir. Fui dormir, irmãos, eu tive uma visão em sonhos, sonhei que um irmão, Deus me mostrou um irmão, né? E eu sonhei que esse irmão me chegava com uma caixa de presente, e quando eu abri, era a peça do meu carro que tinha quebrado, né? Que era o hidrovácuo do carro. A peça do meu carro novinha que tinha quebrado. E ele me dava, ó, pastor, para você. Eu falei, amém. E aí, meus irmãos, eu também, na sequência,
o mesmo sonho cortou e já veio outra visão. E eu vi um irmão, que era um irmão amigo nosso, e ele vinha e dava R$ 400 pra gente poder iniciar. Eu vi ele vindo e dava o dinheiro pra gente iniciar ali os trabalhos, né? E aí eu acordei, tava fazendo culto na minha casa ainda, então a gente evangelizava, fazia o culto em casa e aí tinha alugado o salão para começar o trabalho. Olha só, meus irmãos, se inscreve no canal aí, deixa o like, tá bom? Pra você ver como Deus opera. Eu acordei no outro dia, fiquei em paz, senti ir na casa do irmão que eu vi em sonho. Cheguei lá na casa do irmão, o irmão chegou em mim e falou assim: olha, pastor, a gente tava tomando café. Ele falou: olha, pastor, Deus tocou no meu coração, me incomodou. Eu vou dar a peça do teu carro. Falei: olha só, e alegrou meu coração. Ele foi, comprou, me deu a peça do carro nova, irmãos, igual eu tinha visto na visão. Eu falei: não, se cumpriu, então é Deus que me revelou, né? Eu vou ficar em paz. E eu fiquei em paz. Chegou a noite, fizemos o culto, tudo foi benção, pregamos a palavra de Deus. Era o último culto na minha casa, depois de inaugurar a igreja, né? É uma igreja pequenininha, né? Até um ministério familiar. E não era ainda a igreja pentecostal Deus e Amor. E ali, meus irmãos, orei tudo, fiz o culto em casa, foi benção. Acabou o culto, eu bem tranquilo, chegou o irmão da visão, o irmão que Deus tinha me mostrado. Ele chegou até mim, né, e falou assim: olha, posso falar com o irmão? Eu falei: pode. Ele me chamou de canto e falou: Deus me incomodou, tocou em meu coração, né, e eu não entreguei o dízimo onde eu congregava, né, porque eu não senti, Deus me mandou trazer aqui pro irmão. Eu acho que o irmão deve estar precisando, que Deus me mandou vir aqui. E ele deu, né, não só os R$ 400, mas deu 500, irmão, pra gente poder começar o trabalho, né. Então, para você ver como Deus, ele é maravilhoso, né. Estou falando só aqui uma coisa mínima que aconteceu, porque aconteceu muitos milagres. Foi a época que Deus mais me usou também em libertações, né. A gente ia orar nas casas, levantava as mãos, o demônio caía por terra gritando e eram libertos pelo poder de Jesus, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Jesus é poderoso. Então ali, aquele irmão, ele deu não só os 400 dele, mas deu mais o dinheiro, a qual a esposa dele também era dizimista, né? E foi benção, a gente conseguiu começar o trabalho foi poderoso, né? Foi uma luta espiritual muito grande, passei muita prova, muita guerra. Teve dia que a gente foi fazer evangelismo, irmão, a gente foi fazer um evangelismo, quebrou 3 carros, quebrou o meu carro, quebrou o carro do meu pai e quebrou o carro de um outro irmão que estava nos visitando. 3 carros, assim, um na sequência do outro foi quebrando, assim, ó. Quebrou e não andava, não ia. A guerra espiritual muito grande, né? Mas a gente viu maravilhas acontecer naquele ano. Foi um trabalho muito maravilhoso. Então, assim, irmãos, o segredo é ir de encontro às almas, né? Por que o paralítico da Porta Formosa andou? Porque tinha um paralítico lá, né? Então, muitas das vezes você não vai ver cura na igreja, porque as pessoas, muitas das vezes, não tem pessoas tão enfermas na igreja, né? Você não vai ver, muitas das vezes, assim, libertações, porque todo mundo que está na igreja já é crente, então como é que você vai ver uma libertação forte de demônios serem expulsos? Não tem como. Tá todo mundo ali, já está nos caminhos, está liberto. Não tem por que o Espírito de Deus operar uma libertação se não tem ninguém em possesso, né? Então, da mesma forma, curas milagrosas. Deus vai curar quando o Espírito de Deus vê que é o momento e achar por bem curar, ele vai operar. O Espírito de Deus é quem opera. Mas tem que estar ali o enfermo, né? Então, como é que vai curar o enfermo se não tem ninguém enfermo, né? Então é isso, irmãos. Tem que ir de encontro às almas. Claro que você tem que estar com uma vida com Deus, né? Jejuando, orando, vivendo em santificação. Senão você vai passar apuro, né? Mas se você tiver realmente servindo a Deus de corpo, alma e espírito, coração sincero com Deus, que é o principal, Deus jamais vai te deixar envergonhado, tá bom? Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.